acordei, meti bronca, cheguei em Lucca. Cara, Lucca é parte da Toscana, é uma das cidades que eu fui na Toscana já conheço, mas eu não conhecia Lucca, tinha ficado de fora. Eu já cheguei a comentar contigo quando eu estava lá, né, das minhas impressões. É uma cidade interessante? Mas não tem o charme de uma San Gimignano, de um Montaltino, Montepulciano, não tem. Ela tem uma praça central, tipo como tem lá a Siena, né? Ela tem a sua também, é bonita. Menorzinho. Passou daí, tem algumas coisas interessantes aqui ou ali e tal, mas não tem aquela coisa, essa igreja aí é interessante, tal, mas não tem aquela coisa igual às outras. E tem um detalhe, aí quando eu fui, tava um calor, cara, mas um calor, e aí entra naquilo que eu comentei, visitar a Europa no verão para fazer passeio em lugar histórico, você vai penar, porque é muito quente, cara. Muito quente. Ali no sol tava 38 mole. Tava muito quente. Então você perde o ânimo, porque você sai de um lugar, aquele calor. Aí tu entra, as igrejas que são grandonas, elas são geladinhas, né? Beleza. Acabou, tu vai pro sol, aquela lua na tua cabeça. Aí começa a ser um negócio muito mais pesado para visitar, né? Saindo de Cinque Terre, eu passei em Lucca, em Pisa e fui para Siena, onde eu me hospedei. Porque você fez o caminho contrário ao que eu fiz. Eu vim do norte, mas na verdade do nordeste, desci para Lucca e aí eu comecei a subir. Você não, você veio descendo e passou em Lucca, pelo que eu entendi, não é isso? Lucca, assim, tipo, foi uma passagem. Eu rodei aqui a cidade toda, rodei as muralhas, estou lá de fora, né? A praça lá, bonita praça. E porque Pisa também é uma coisa, não é tão demorado, né, Pisa? Eu não fiz a subida na torre. Tu não subiu, cara? Não subi. Poxa. Não tinha, eu não quis comprar com antecedência, com horário marcado. E ali é muito concorrido. Eu garanti que horas que eu ia chegar, entendeu? Por causa da logística de Cinque Terre, que é complicada para ir de carro, tudo isso aí. Poxa, cara, eu não fui a Pisa dessa vez, porque eu já tinha ido, mas quando eu fui, cara, aquela praça Piazza del Miracolo, aquilo ali é sensacional. Tem então, uma das igrejas lá que você anda, você vê tumbas de 1200 e não sei quanto. Aquilo é história pura, cara. Então, mas olha só, se eu tivesse o conhecimento que eu te passei, de ficar em La Spezia, eu teria feito isso tranquilo. Daria, La Spezia é perto. Tinha que sair do hotel, ir até onde estava o carro para procurar uma forma de sair e tudo mais, entendeu? Aí eu não podia garantir que eu chegasse em Pisa no horário certo para poder subir a torre. Então o que eu fiz? Eu falei, vou no susto, vou chegar lá e vou ver se consigo. E é evidente que eu cheguei lá e não tinha, só tinha para, sei lá quando, outro dia, não tinha como subir a torre naquele dia. Porque a torre é completamente, quem conhece, né? Assim, mas a torre é muito inclinada. Então os caras tomam assim, não dá para subir galerão lá para cima. Né? Não, é contado. A pé, né? Trepida aquilo ali, né? Contadinho. Então eles tomam muito cuidado com a estrutura. Olha, a praça de Lucca, que é bonita, é a Piazza degli Anfiteatro. Olha, Lucca Pisa é 27 minutos. E a gente estava falando... É pertinho, eu me lembro. Eu quase fui a Lucca. Só que eu queria chegar, se não me engano, em Florença, mais rápido. Aí eu decidi não ir a Lucca. Deixei pra lá. E fui dessa vez. Isso, ó. La Spezia tá aqui, ó. Aqui em cima. Pertinho. Dá, vamos dizer, 1 hora no máximo até lá.
e Lucca e Pisa estão perto. Então eu saí daqui de Cinque Terre, daqui de cima, né? O problema aqui é perfeito você sair lá de La Spezia, fazer Pisa, Lucca e depois ir para outro lugar. Dá tranquilo para fazer, desde que você saia de La Spezia, que aí você dormiu em La Spezia, de manhã você partiu, porque mesmo assim Pisa e a torre e tudo mais, tem que ficar um tempinho ali, né, cara? É muito gostoso, é muito legal. Você foi lá, pô, tem que ficar. E Lucca é aquela cidade da Toscana, cidade histórica, muita ruelazinha para andar para lá e para cá, fazer as fotos, subir na muralha, rodar a muralha, quer dizer, gasta-se até mais tempo do que em Pisa. Que é um bom passeio para um dia, né? Pisa é mais rápido, Lucca demora um pouco mais, nós almoçamos em Lucca, tá? E depois seguir para Siena. Pois é. E aí de lá eu fui para para La Spezia. Em La Spezia eu fiquei mais de um dia, inclusive. Aí visitei Porto Venere e fui para Palmaria também, que é uma ilha que tem lá perto. Então fiquei dividido entre esses dois passeios, até que de lá eu deixei o carro lá, eu consegui achar um estacionamento que não cobrava, ele era um pouco retirado, eu tinha que andar tipo 15 minutos até o carro, mas não tinha problema, porque gasta muito e tal, eu preferi fazer assim. E aí deixei meu carro lá e peguei o trem na estação central de La Spezia e fui para Cinque Terre. Cinque Terre, como o pessoal deve saber, é o nome genérico de uma região, são as 5 terras, Cinque Terre. São 5 vilas, mais Porto Venere, que também é considerado do mesmo estilão. Se você perceber, todas elas são muito parecidas, né? São casas à beira de um penhasco, vamos colocar assim, na porta ali do mar. São essas 5, mais Porto Venere, que não é considerado parte das Cinque Terre, mas é ali da redondeza. Então eu fui na primeira, que é a Rio Maggiore, dali fui para Manarola, dormi em Manarola, e ali foi frustrante, porque choveu pra caramba, e eu, em Manarola, delas todas, Manarola é a que tem a vista mais bonita e a foto que é símbolo de Cinque Terre. Se você ouvir falar de Cinque Terre em qualquer lugar, a foto provavelmente que você vai ver vai ser de Manarola, que é a mais bonita. E eu estava ali pronto para fazer a foto, começou a chover, quarto, não consegui mais. Pô, que droga e tal. Só que é tudo muito próximo. O que eu fiz? No dia seguinte, eu já tinha visitado Corniglia, Vernazza e Rio Maggiore. Aí eu aproveitei, corri em Manarola, porque a visita acaba sendo uma visita mais rápida. Então eu curti a praia, fiquei lá de bobeira, fui para Manarola, esperei o pôr do sol, esperei a blue light, tirei a foto que eu queria e vim embora. E descansar. E quantas noites ao todo em Cinque Terre? Em Cinque Terre, propriamente dito, eu fiquei 2 noites. Em La Spezia, eu fiquei 3, se eu não me engano. Ou seja, 5 noites na região. Então, os 5 são, pessoal, ó, Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore, que é a primeira no meu caso, né? Que eu fui subindo. Então, Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare, que é a última. Eu fiquei em Manarola e o carro ficou em Rio Maggiore. O teu, né? Eu fiquei 3 noites. Eu deixei sempre em La Spezia. Inclusive, eu diria o seguinte, Monterosso al Mare é a que menos se parece. Ela tem uma praia muito bacana, muito boa. As outras, a praia é uma rocha que o pessoal fica pulando na água, tá? Eu não me arrisquei, não achei que valia a pena. Em Monterosso, eu curti a praia numa boa. Monterosso é parte da Cinque Terre, mas ele não é igual aos outros. Não é igual aos outros. E Porto Venere parece muito mais Cinque Terre e não é. Né? Mas Porto Venere é um porto, né? É uma enseada e aí assim, tem um porto ali, então
Eu acho bem diferente. O clima, a ambiência é todinho de Cinque Terre, dessa região ali. Mas eu acho Até as bem diferente. casinhas, cara. Eu falo pelas casinhas. Inclusive, isso que eu te falei foi o que eu ouvi lá. Fala, cara, Porto Venere é a sexta terra. Porque é como se fosse continuação. E aqui, pessoal, tem o passeio. Olha, você está vendo aqui uma linha pontilhada. Isso aqui é o barco. O barco passa por aqui. Você pode sair de La Spezia de barco. Você pode sair de La Spezia de trem. Né? É mais rápido, lógico. E entre as Cinque Terre também tem o trajeto aqui de barco, tá? Você faz isso aqui, tem a fórmula lá dos bilhetes, você pode comprar. Mas eu fiz tanto de trem quanto algum trekking entre um e outro, não vou saber dizer qual foi, quanto também de barco, passando e descendo em todo. Que é a Via dell'Amore, que eles chamam. Isso, Via dell'Amore. Você pode fazer andando, de trem ou de barco. Eu preferi fazer de trem porque eu queria rapidez para chegar, tirar as fotos, visitar, curtir e tal. Se você tem mais tempo, faz de barco porque é mais bonito, você tem uma visão diferenciada. E a pé, para quem curte, né, você vai fazendo um trekking que é com o mar à tua direita ou esquerda, dependendo de onde você está indo e partindo, né? E em Monterosso tem um estacionamento aqui, ó, exatamente aqui nessa pontinha. Mais para cima. Monterosso é maior, né? Inclusive Monterosso tem a parte velha, que é parecida com as outras, e a parte nova, que não tem absolutamente nada a ver com as Cinque Terre. Olha aqui o estacionamento lá. Tem um hotel aqui muito bacana, tentei ficar, não consegui. Era caro demais. Aquela região toda é muito cara. Se eu planejasse hoje com o que eu aprendi, eu ficaria em La Spezia, indo e voltando. É mais barato pagar e rápido você pagar o ticket de trem, dá 5 euros cada perna que você sai, você tem que voltar e pagar. Alguém em algum lugar me disse que o ticket valia pelo dia inteiro. Não é verdade. Cada viagem que você faz, não importa se você sai na próxima estação ou na última, você paga 5 euros. Mas vale mais a pena pagar esses 5 euros e ficar indo e voltando, como é rápido, do que ficar fazendo o que eu fiz, que foi dormir dentro das Cinque Terre, porque elas são muito caras. Eu tinha mencionado isso para você na época. Pô, que me falou do ticket de trem? Eu falei, ó, dorme lá em Spezia e visita as Cinque Terre. Mesmo que você saia de lá, ó, meia-noite, tá tranquilo. Sim, e roda até 00:30. Agora tinha, Tony, na época, um ticket limitado entre as Cinque Terre. Não tem mais. Eu olhei, porque eu fui com isso na ideia, eu olhei e não tem mais. Mas assim, é um lugar imperdível, né, cara? Eu acho que vale muito. E é um dos símbolos da Itália, né? A Itália tem algumas coisas que são top para visitar, Veneza, tal, Florença. Cinque Terre é medalhão. Tem que visitar. Aí eu saí dali, peguei uma praia em Sestri Levanto, que é a continuação da Cinque Terre. Oi? Levanto. Levanto, e nesse caso aqui é um pouquinho, na redondeza, Sestri Levante. E de lá fui para Porto Fino, que é Porto Granfino, né? Se você é rico, lá é o seu lugar, você vai se sentir muito à vontade, tudo muito caro, mas é bonitinha pra caramba, né? Barco. Essa pista aqui que vem daqui de cima, margeia a costa e chega a Porto Fino, é uma das estradas mais belas aí da Itália. E aconteceu comigo o seguinte, eu dirigindo, indo para Porto Fino, em um determinado ponto o guarda parou e falou, volta porque não tem mais estacionamento em Porto Fino. Eu falei, caramba, e aí, tem que estacionar onde? Ele, ali na frente tem um estacionamento, na cidade tal. Aí eu tive que voltar, estacionei no tal lugar e eu andei isso tudo até Porto Fino. Eu andei muito, foi tipo assim, 1h30, 1h40 andando. Pra chegar, mais uma mesma coisa pra ir embora. Mas valeu, porque como você falou, essa região ela é muito bonita.
acabou valendo, fui tirando foto, gravando áudio. Ficar dentro de Portofino Gravando estacionar. áudio pro meu estagiário. Né? Consegui ficar dentro de Portofino e estacionar lá. E eu não me lembro, a gente estava... eu desci, olha só, desci de Milão para Cinqueterre, fui direto a Portofino. Aí entrei, passei o dia, cheguei em Cinqueterre de noite quase. Entendeu? Passei o dia aí. De Milão até aí é um chãozinho também. É chão, é longe, não. Mas enfim, daí fui para Gênova, achei uma cidade interessante. Eu esperava mais, porque Gênova, assim como Veneza, eram medalhões da Idade Média, mas não, acabou que não era tão assim espetacular, né, como eu gostaria que fosse, tá? Passei lá na casa do Cristóvão Colombo, mas nada demais. Enfim, era interessante, mas nada assim imperdível, e também não estava no calor, essa coisa toda, né? Visitar centro antigo em pleno verão é complicado, você acaba perdendo um pouco do interesse. Aí me veio, eu já voltando para a França, me veio uma enorme surpresa muito positiva, que foi a minha estadia em Roquebrune, Cap Martin. Eu fiquei nesse lugar porque, para ficar em Mônaco, eu teria que ganhar muito mais dinheiro do que eu ganho. Talvez algum dia, se a gente ficar rico com o canal, né? Você dando o seu like, né? Assistindo o canal, recomendando, quem sabe um dia o seu amigo aqui consiga, né, ficar em Mônaco, mas por enquanto não dava. Mônaco é muito caro e eu queria ir visitar Mônaco. Mônaco provavelmente é caro até para respirar. Mas enfim, eu fiquei em Roquebrune, Cap Martin, é muito legal. Foi uma surpresa agradável, a praia gostosa, o lugar era acessível, não era caro, foi ótimo. E aí o que eu fazia? Pegava ali um trem, ia 2 estações depois, já estava em Mônaco, passei em Mônaco o dia todo, quando cansei, voltei. Fui curtir lá a praia de Roquebrune. Então o canal aqui é ficar num lugarzinho e dar um bate-volta em Mônaco. Bate e volta em Mônaco, porque qualquer estadia em Mônaco, por menos de 150 euros, você não vai achar. É muito caro. Mônaco, ali nas imediações de Monte Carlo. Ali é o seguinte, pessoal, é o paraíso para quem é rico, chique, né? Quem gosta de coisas refinadas tem que ir a Mônaco, e quem curte Fórmula 1 e carro bacana. Lá deve ser a maior concentração de Ferrari no mundo, porque eu vi um engarrafamento de Ferrari. Fez a foto? Fiz a foto. Tinham 2 Ferraris, um Jaguar. Porsche lá é lixo. Você tem Porsche? Não tira onda não, porque em Mônaco você não vai tirar onda. Porsche nem quer, sabe? Então tinha muito Porsche, de Jaguar. Cara, tinha uma Ducati. Eu só tinha visto Ducati moto. Tinha um carro Ducati, disseram que era de um sheik que estava jogando no cassino. Tava lá parado. Tinha Rolls Royce, tinha de tudo. Carro ali, para quem gosta de carro bacana, era o paraíso. E eu, obviamente, tirei foto. Tava eu com a camisa do Vascão, fui reconhecido. Um gringo lá, Vasco da Gama! Aí eu brinquei com ele, ele falou assim, Fluminense! Eu falei, Fluminense também é bom, também é carioca, beleza. Aí a gente riu e tal. Passando de Mônaco, aí veio um período ali, pessoal, que eu mais ou menos fiquei voltado para as praias, né? Com algumas exceções. Peraí. Foi a ESE? Fui. Pô, então fala de ESE pra gente. Vou falar agora, que eu falei, algumas exceções. Uma delas, que eu não sei se fala ESE ou ESE, eu acho que é ESE, porque me disseram que não tem acento agudo no francês, então eu acho que é ESE. Mas fui lá sim. É uma cidade com casinhas de pedra no alto, e que parece que todo artista francês saiu de onde morava e foi morar em ESE. Sei lá,
3 a cada 2 casas são ateliês de Tem artistas. filme sobre isso, né? Tem filme sobre isso. Lá é o antro dos artistas da França. Então todo mundo parece que vendeu o que podia e foi morar lá. É um lugar bonitinho pra caramba e tal, tá vendo? É lá no topo da montanha. Você sobe uma ladeirinha, isso é a igreja que tem lá. Mas é bonito, várias vielas, né? Restaurantes e galerias de arte. É o que tinha lá. Muito legal. Você já foi? Você já foi em Eze? Não. Vale a visita. Vale a visita. Tá na lista. Isso, vale a visita. Fui ao sul da França. É muito próximo de Mônaco, inclusive. Aí dali eu fui para Nice. Nice basicamente praia, andar pela cidade e vi uns brasileiros lá fazendo um carnaval, tocando um rebu, rapaz, fazendo um carnaval, foi legal pra caramba. Fiquei filmando a galera. Foi bem interessante, né? A praia de Nice, curti a praia. Tem algumas coisas no caminho também que eu marquei para visitar, Saint-Jean-Cap Ferrat. É muito bonito, só que eu não consegui tempo para ir lá. Tinha uns lugares bonitos, eu pretendia ver se eu conseguiria subir o drone por ali, mas não deu. Enfim, fui para Nice, fiquei 2 noites lá, mais na intenção de curtir as praias e tal. Tem uma parte muito antiga em Nice, mas é longe pra caramba da parte da praia, né? Aí eu falei, vou andar meia hora no tal do castelo de Nice. Falei, não vou. Decidi ficar ali de bobeira na praia e curtir. De Nice, eu fui para um outro lugar que também é centro de artista. Chama-se Saint-Paul-de-Vence. É uma região que tem muita ligação com coisa de lavanda, plantação de lavanda, girassol. E em Saint-Paul, isso na região, né? Indo para Provence, não é isso? Se não me engano, já é Provence ali. E aí, indo para lá, você vê essas coisas todas. Lá, especificamente, é muito de ateliê também, de arte. É muito nessa vibe. E é aquilo, parecido com Eze, né? Vielazinhas estreitas, mais bonitinho, né? Parada meio bem medieval, né? Esses lugares são lugares medievais, é um lugarzinho também em topo de colina, aquela coisa toda, tá vendo lá? Tem um cemitério, esse aí é a tumba de um artista famoso, se não me engano, artista plástico. Marco Chagall, tá ali, tá aqui, ó. Tá aí, né? Marco Chagall. Eu visitei, tirei foto desse. Isso é um cemitériozinho. É uma cidade murada. Né? Muito lindo, hein? Cara, é bonito. E lá dentro você tem, além do restaurante, né, souvenir, essas coisinhas, você tem muita galeria de arte também. Cara, eu acho que eu vou ter que ficar só viajando e visitando essas coisas, cara. Eu pensei nisso, mas aí quando eu abri a carteira eu lembrei por que eu não faço isso. Lembrei do motivo que me traz de volta todas as vezes. Pois é, amanhã então já vou ter que ir trabalhar, né? Podia estar visitando. Mas vai trabalhar mais motivado para ganhar mais dinheirinho. Olha que legal, cara. Pequenininho, né? Pequenininho, não. Pequeno. Você com 2 horas você já visitou tudo. Olha, muito lindo, cara. Nossa. Aí, a cidade. Daí eu fui para Grasse. Grasse é a capital do perfume da França. É o lugar que eles têm, cara, uma colheita de planta lá, dessas plantas que dão cheiro, né? Lavanda, girassol, não sei o quê. É direto em Grasse. E aí a fábrica original da Fragonard, que é uma fábrica de perfume francês famosa pra caramba, é lá. Aí eu fiz um tour pela fábrica, foi muito legal. No final, eu adoro perfume, acabei comprando o perfume deles. Tem perfumes que são caros, mas são mais baratos do que perfume de free shop, por exemplo.
E aí, quando você chega lá, você percebe aromas semelhantes a alguns aromas famosos. Por exemplo, aquele Jean-Paul Gaultier, o 1 Million, também senti lá e vi. Muito cheiro bom, cara, muito perfume bom. E é legal você visitar e ver como é que o perfume é feito, né? Às vezes você pega 1 tonelada, não sei quantos quilos de planta, flor, para extrair um óleo que vai fazer 2 perfumes, lá. A parada é absurda. É muita coisa que precisa para extrair o tal do óleo. A cidade em si não tem nada demais olhando, não, tá? Se você for ver. Ó, olha o Fragonard aí, de cara. O Fragonard é o mais famoso. Agora, os caminhos no entorno de Grasse, que é onde tem as fazendas com plantação principalmente de lavanda, essas é que são o maior atrativo, né? Eu fui nessa igreja aí. Você voou o drone no campo? Não. No dia que eu ia fazer isso, eu deixei para fazer num mosteiro, que é um mosteiro muito antigo que tem lá, que tem um campo de lavanda lindíssimo. Aí eu topei com um aviso de que não podia voar o drone. Isso é muito frustrante. O drone, principalmente nessas coisas, nesses lugares, ele é um negócio inofensivo, cara. É um lugar que eu não comentei aqui, mas antes de eu chegar em Turim, eu fui numa igreja chamada Sacra de San Michele, lá na Itália. Essa é uma igreja cheia de mistério, porque eu não sei se eu comentei com vocês, as igrejas que são igrejas católicas, que foram consagradas ao arcanjo arcanjo São Miguel, né? Uhum. Elas formam, não se sabe se isso é proposital ou não, mas elas formam uma linha reta, desde lá de Israel até o Monte Saint Michel, que fica na Inglaterra. Ela faz uma linha reta. Eu já fui nessa Monte Saint Michel. E aí você tem Monte Saint Michel, você tem Le Mont Saint Michel, que eu iria, é na França. Você tem Sacra de Saint Michel, você tem uma na Grécia e tem uma em Israel. São 7 ao todo, tá? Nesse meio eu esqueci alguma. Mas a Sacra de Saint Michel é uma delas. E dizem que ela tem um simbolismo nas escadas, Eu fui lá, não notei simbolismo nenhum, eu não sou muito bom com essas coisas, não. O fato é que é curioso, você sobe lá no topo e, cara, aquilo ali por drone ia ficar uma maravilha. Aí eu topo, e quando eu ia, tava já naquela... Quando eu voltar, eu vou subir o drone aqui e tal, topei com aviso. Proibido, Força Aérea Italiana, é como se fosse aqui a nossa ANAC, né? Deu para perceber que o símbolo era como se fosse a ANAC deles. Aí barrou, eu falei, Não dá para correr risco. Outro dia saiu uma notícia aí, o cara foi preso. O cara subiu um drone na Torre de Pisa e colidiu o drone com a torre. O cara foi preso. O cara foi preso. Imagina. Na Torre de Pisa. E ali é uma área urbana, né, cara? Com trocentas pessoas embaixo. Tá louco. Pode, né? As regras para pilotagem do drone. Eu não vejo porquê, né? Mas... Esse aqui é o ponto. Nesse lugar que eu comentei, de Sacra de São Michel, eu não via porquê, cara. Não via. A única coisa que eu consigo imaginar ali é reserva de mercado. O cara quer fazer imagens para comercializar e aí ele não quer que o outro faça. Aí ele proíbe que se faça ali, porque aí só ele vai ter. Não sei, estou sendo leviano em falar sobre isso. Só pode ser. Mas enfim, saí de Grasse, eu ia em Cannes, desisti, porque eu preferi ir direto para o lugar que eu estava indo, que era a meio caminho de Saint-Tropez. Saint-Tropez é outro lugar que a estadia era caríssima, começava em 300 euros. Eu não vou pagar 300 euros por uma noite, nem que a vaca tussa. E aí eu procurei um meio termo para não ter que dirigir muito, não ter que ficar lá e pagar esse sobe da cara. Achei um lugar que é chamado de Saint-Maxime. Ao lado aqui, ó. É perto, né? Muito pertinho. Aí eu
Pulei Cannes e cheguei lá. Cara, que surpresa agradável. Outro lugar muito gostoso, vale muito a pena. Eu diria o seguinte, não perca seu tempo em Saint-Tropez. Saint-Tropez, você vai lá para night, ok, é um lugar caro, é cheio de loja de grife, não são baratas, as praias que são bonitas são afastadas do centro antigo, não são lá, né? Agora, a night de Saint-Tropez é famosérrima, né? Beleza, não é a minha praia isso, eu não tô afim. Agora, Saint-Maxime é muito gostoso. A praia é de areia, que aliás isso é uma observação. 90% dessas praias todas que eu falei para vocês são praias de pedras. Daquela que se você não tiver um sapato apropriado para entrar na água, você vai penar. Então, toda vez que você vai na água é um sofrimento. Porque você vai andando naquelas pedras ali, machuca o pé e dói. Para sair da água é outro pena também. Então, ou você vai com o sapato apropriado, ou, melhor ainda, pega uma praia de areia. E essa praia em Saint-Maxime é de areia. Muito boa. Eu tenho um sapatinho desse de andar ainda. Eu tenho, mas nunca levo, cara. Sempre deixo em casa. Vai Tem levar. até dois. Eu tenho um bem vagabundinho e tem um outro melhor, que dá para andar até na terra e na água. É aquele que você põe para caminhar e andar dentro da água. Mas não levei nenhum dos dois. Mas as praias, assim, lindas não são, né? Não são bonitas. Elas são gostosas, porque são praias de areia. Praia normal, estilo Rio. Né? Uma areia até um pouco meio feia, mas é areia. Melhor do que praia de pedra, que tu tem que ficar, tu bota uma canga, eles levam esteiras. Porque canga ou simplesmente uma toalha não vai te ajudar. Não vai. Aí, a prainha aí. Aqui no Brasil, isso aqui é uma prainha de 10ª categoria, né? Como praia, que eu digo, né? Mas tá legal aqui. Não vai ter outra dessa. Mas nenhuma delas lá como praia batia as nossas praias. Né? É o lugar, né? O lugar como um todo, sul da França, esse tipo de coisa. Tem o glamour, né, cara? Mas como praia mesmo, bate aí nossas praias do Nordeste. E do Rio mesmo, né, Tony? Ou mesmo do Rio, Saí de lá, como eu falei, fui para Saint-Tropez. De Saint-Tropez fui para Marseille. E aí fiquei 3 dias em Marseille. O outro lugar que foi o ponto alto foi a visita em Marseille do Castelo d'If. Para quem curte Alexandre Dumas, né? Ou Alexandre Dumas, em francês, que é o escritor dos 3 Mosqueteiros. E ele também é o autor do Conde de Monte Cristo, que na saga dele, ele ficou preso nessa ilha, no Castelo d'If, e eu fui lá visitar o castelo é super visitado por causa de ter sido lá, e aí eu descobri uma série de coisas, eles fazem algumas brincadeiras, porque obviamente que o personagem nunca existiu, né? Mas aquilo lá foi realmente prisão no passado, teve muito preso político e tal, e aí tem grafite lá que o pessoal risca, de 1700 e não sei quanto, 1600 e não sei quanto. Isso é muito interessante, cara. Muito legal. Grafites mais novos, mas muito antigos. Eu vi grafite lá de 1910, 1912. Pô, pensar assim, a pessoa que escreveu isso aqui, devia ser um jovem na época, provavelmente agora já morreu, né? Alguns de 1930 e pouco. Cara, eu curto isso pra caramba. Eu me lembro que teve um lugar na Alemanha, ou foi na Áustria, que eu fui, cara, era uma caverna de gelo. Ela é um buraco no meio de uma montanha e é tudo de gelo lá dentro, né? E num dos lugares que a gente estava visitando, eu visitei e eu vi uma pichação na parede que era de 1800 e não sei quanto, cara. Que o lugar já era visitado, né? Já era um lugar turístico, né? É sensacional, eu acho essas coisas muito, muito bacanas. Mas, enfim, fiquei em Marseille, visitei os famosos calanques. Calanques, segundo minha irmã, que é geógrafa, ela falou que são formações de calcário e fazem praias muito bonitas. A minha
o meu planejamento inicial era pegar o carro e ir até um desses calanques e ficar lá curtindo como se fosse praia, mas eu percebi que fazendo o passeio era muito mais legal. Então eu fui. Isso, cara. Olha as igrejas aqui, cara. É, Olha isso, cara. é muito bonito. Eu visitei isso aí tudo. É um tipo um farol, parece, né? É um forte isso aí. Esse preto aí é um museu marinho, coisas e aquele lá ao fundo é a igreja. E isso aí é um calanque. Isso que acabou de passar. Isso aí. Isso é um calanque. Tá vendo? São formações que tem o calcário ali no lado e tal. Olha isso, cara. Coisa Isso linda. é o castelo que virou museu, esse castelo aí. É uma fortaleza, né? A igreja, por outro A lado. igreja. Essa já é outra, né? Essa, cara, é uma igreja. Eu fiz uma foto dessa igreja lindíssima, porque tava um pôr do sol maneiro e ela tava com um brilho bacana de trás dela, né? Ela fica lá no. Eu não fui aí, eu não quis ir. Essa igreja aí é a mesma foto daquela que você botou agora há pouco. É a mesma. Mas ela é muito longe. Eu ia ter que pegar o carro e eu não queria tirar o carro do estacionamento. E você dormiu em Marseille? Fiquei 3 noites lá. Aqui eu fico, escutando você falar e algum conhecimento, eu fico na dúvida se deveria estar viajando de carro ou ficar em transporte público aqui. Porque, Cara, aí é transporte público, porque ela é bem servida. Porém, você faz o que com o carro? Se você devolver, quando você tiver que sair da cidade, você vai ter que pegar de volta. não, você está numa viagem de carro, estou falando o quê? O destino, Marseille. Não vou usar carro para ir lá, ou vou usar, né? Essa que é a ideia. Tô falando, pensando aqui, não usaria carro, porque tudo é estacionamento difícil, você não vai achar hotéis que tem estacionamento grátis, então, complicado. Pode até achar, mas vai pagar uma nota pelo quarto. É sempre você tem que considerar, né, o que vale. Ou você vai pagar uma nota pelo estacionamento por um hotel mais barato, ou pega um hotel mais caro que tem estacionamento. E tem muito hotel que tem estacionamento, mas cobra caríssimo. Isso. Cobra caríssimo. Provavelmente você consegue um estacionamento de graça num lugar aí, uns 30 quilômetros para dentro, 40. Aí vai ter que ir se deslocando todo dia. Então, mas esse é um outro ponto que eu não aconselho. O trânsito dessas cidades aí, tanto Nice quanto Marseille, é considerável. Não aconselho ficar 30, 40 quilômetros, a não ser que você pegue um metrô, um trem que vá direto, te deixe no Centro Velho e você dali começa a fazer tudo. E outra, não era muito a minha proposta, porque eu queria ir para as ilhas. Você ficar longe, eu fiquei colado no Porto Antigo. Se você ficar longe, tu ir de roupa de praia, né, pegar trem, não sei o que, quando você volta, tá todo melado. Ficar colado lá, cara. Foto de drone da igreja. Foto de drone, com certeza. Por isso que eu tô falando, cara, eu não iria aqui de carro nesse lugar, não. Isso aí é um tipo um jardim zoológico que tem lá, um jardim que tem perto do jardim zoológico. Também era longe de ir, não fui. Aí é o Castelo d'If. Esse é a igreja. Esse é o Porto Antigo. E fica colado em Montpellier, né? Eu saquei isso agora. Montpellier tá do lado. Montpellier. Só que eu fui na ida em Montpellier, porque eu fiz isso. Se você vai indo em tudo na ida, na volta tu vai ficar um pedação dirigindo. Então eu quebrava isso. Né? Alguns eu ia na ida e alguns eu ia na volta para meio que não dirigir demais. É o meu esquema de poupar e resguardar a coluna, principalmente. A partir
de Marseille, eu saí de lá e eu fui para um lugar chamado Sisteron. Esse lugar, cara, eu encaixei na viagem. Esse foi um dos lugares que eu descobri. A viagem já estava toda montada. Aí eu vi uma foto, falei, cara, que lugar legal. Aí fui ver onde era, botei no mapa, falei, caramba, eu vou passar lá perto, eu tenho que ir nesse lugar. Sisteron. Ele é uma cidadezinha medieval que na parte mais antiga ele tem uma rocha e é muito bonito aquilo. Aí eu fui lá visitar. Isso aí, ó, Rocher de la Balme, essa rocha aí, é o nome. Ó, essa foto aí faz jus ao lugar. Tem um viewpoint daí, tem um mirante. Isso aí que tá ao pé é a cidade velha. A nova fica para a direita dessa ponte, a gente não tá vendo. Eu acho que essa aí vale, Eduardo. Vale. Você vai a algum lugar, você tem que descobrir quais são os melhores ângulos desse lugar. Vai andar o lugar. Nada melhor do que já pegar quem já tirou a foto e mostrar. Olha, gostei daquela foto, quero tirar uma naquele ângulo ali. Isso. Passa Por lá. isso que toda hora tem as referências. Todo falando, aqui tem uma foto, aqui tem uma. Aqui ele já fez essas coisas. E são muito legais. Né? Você fala, cara. Aí, cara. Eu se você já decide ir num lugar ou não, né? Exatamente. E aí, a partir daí, essa estrada, né? Eu fui num lugar chamado Gordes e na estrada eu passava muita plantação de lavanda e de girassol. Cara, teve lugar de eu olhar o morro tá amarelo. Muito bonito, sabe? E eu tirei foto. Consegui parar o carro, ligar o alerta, na maior cara de pau, porque era estrada rural. Eu ia lá e tirava foto. Já é drone, ó. Isso é drone. Aí eu não tentei usar o drone. Não me lembro nem porquê, não sei se estava guardado lá na mala. Aí eu saí de lá, de Gordes, fui para um lugar lá perto que tem é uma abadia, tá, chamada Abbaye Notre-Dame de Senanque. Esse lugar, ele é de 1100 e pouco, cara. O lugar tem tipo 1000 anos, essa abadia. E eles também eles cultivam a lavanda, e eu até comprei neles um sachêzinho de lavanda para botar perto das roupas e tal. E eles, ali eu queria fazer demais o drone. O drone sobrevoando a lavanda, que é toda roxa, seria muito bonito. Mas, infelizmente, não deixava. Aí eu ia fazer um tour, o tour só tinha em francês, acabou que eu desisti, fiquei tirando foto e vim embora. Dali eu cheguei em Avignon. Avignon é uma cidade maior, é um pouco grande, não é uma pequena vila. Tem aí o destaque para o Palais des Papes. Palais des Papes. Para quem não se lembra, teve uma época que o Papa, ele era um Papa francês, né? Ele olhou e falou, Roma está sendo invadida, tá perigoso aqui o negócio para mim, eu acho legal a gente não ficar aqui não. Não, peraí, que Roma é cidade santa, não. Vamos ali para Avignon. Aí ele foi em Avignon, ficou, a galera saiu no pau por causa disso, chegou a ter uma sucessão de papas ali que queria ficar em Avignon, e aí uma galera não concordou e aí teve 2 papas. Isso foi uma época da história da igreja que tinham 2 papas, um em Avignon e um em Roma. E aí esse papa ele mandou fazer os aposentos para ele e ficou conhecido como Palais des Papes. É gigante o negócio, muito bonito, e a visita lá é muito legal, viu? Ele não é barato, não. Eu anotei em algum lugar quanto que eu paguei, depois eu vou falar nos vídeos que a gente vai fazer. Mas ele te dá um tablet, né? O áudio guide virou vídeo guide. E aí você aponta o tablet assim, ele usa realidade aumentada para te mostrar como é que era o ambiente na época. Cara, eu achei aquilo sensacional. Muito bem bolado, bem bacana a visita lá. É esse aqui. É
isso aí mesmo, aqui é a entrada. Os aposentos do Papa aqui. É um palácio, né? É um palácio que ele ficava, onde ele tinha as reuniões com os cardeais. Tudo aí. Isso aí, cara, era relativo ao que é o Vaticano. Olha, cara, que lindo. É lindo, lindo. É um É alto, refeitório. pé direito enorme. A janela. Enorme, enorme. É refeitório, Nossa, que lindo. Tem uma outra coisa legal em Avignon, tem umas 2 ruas lá que são comerciais, assim, muita loja, né? E tem uma localidade, uma certa localidade, cara, que é cheio de artista, tudo de teatro. Aí a foco é teatro, Avignon, o foco era teatro. E era interessante porque eles vão para a rua caracterizado como a personagem deles. Então eles vão para a rua, o cara às vezes está de palhaço, às vezes ele está de mosqueteiro, às vezes você encontra com o cara é o homem de lata, e o cara tá andando pela rua com um panfletinho da peça dele. Eu achei isso muito curioso. Leizinho, ó. Tony, até agora eu não perguntei isso. Muito cheio os lugares, muita gente visitando. Sim, normal. Lotadaço. Cara, não diria lotadaço, mas cheio. O Louvre tava impossível. Tô falando assim, nós estamos num tipo pós-pandemia. O pessoal tá começando a voltar a viajar agora. Ah, cara, Na Europa devia estar seco porque tinha muita gente lá. Eu esbarrei, volta e meia eu esbarrava com um brasileiro. Isso aí é a ponte da Avignon, uma ponte antiga que caiu ou destruíram, não me lembro agora. A história eu já esqueci, mas ou ela caiu ou foi destruída, uma coisa dessa. E que é a famosa, uma ponte da época medieval. Na beira do rio, aqui, ó. É um parquezinho que tem do lado contrário. A ponte. Essa é uma das ruas que tem lá, que eu visitei. Aí, cara, de lá eu fui para Béziers. Béziers é um lugar que para mim foi muito tocante, porque eu estudei muito, li muito sobre os cátaros. E a Cruzada Albigense, que foi, eu acho que eu já falei dela aqui, né? Foi a cruzada que o Papa, entre as cruzadas que ele pedia para matar e defender a Terra Santa, recuperar a Terra Santa, ele pegou e chamou uma cruzada para matar gente que era herege, segundo a doutrina católica. E aí eram os cátaros, e ele fez uma guerra que durou 20 anos contra os cátaros, até dizimá-los. E tem um episódio muito marcante que ocorreu em Béziers, que foi o cara... Tinha um chefe militar e um chefe da igreja, né? Um prelado qualquer lá. E aí o chefe militar parou na frente, porque os cátaros, eles também eram chamados de bons cristãos. Eles eram caras que eram como se fossem cristãos fazendo o que deveria ser feito, ou seja, um cara correto, um cara bacana e tal, pio, né? E essa era uma grande crítica do pessoal da época. Os cristãos daquela época, eles estavam numa decadência moral muito grande, né? Tanto do clero quanto das próprias pessoas e tal. E esses caras se destacaram muito. E aí o chefe militar chegou pro tal do, eu não sei que é Maurício, esqueci o nome dele, falou: ô fulano, como é que os guardas, quando entrarem na cidade, vão saber diferenciar quem é católico, cristão, né, de quem é cátaro, quem é herege? Porque eles são muito parecidos. Aí o cara olhou e falou: mata todo mundo, porque Deus vai saber diferenciar os seus. Essa frase ficou famosa
ela é de verdade mesmo. E ela, inclusive, é o título do livro, o principal livro que eu li sobre esse tema, é esse título, Deus Reconhecerá os Seus. E os cátaros, eles foram massacrados. Na verdade, a cidade inteira, foram 20 mil pessoas mortas pela cruzada em Béziers. É isso aqui, Béziers, né? É. Aí eu fui lá, passei por lá, justamente para tentar pegar alguma coisa que tivesse. Mas, assim, foi ruim essa visita ao todo, cara, porque não tem mais, nessas cidades que são grandes, tantas coisas ligadas aos cátaros. Tem nos lugares dos cátaros, mas aí já não tem mais tanto. E aí eu precisaria de alguém, historiador, ou um tour específico, e eu não consegui achar. O tour específico, ou os passeios específicos que eu consegui achar, os caras faziam tours por 7 dias e cobravam tipo 3 mil euros, o tour inteiro. Eu não, eu queria um tour de 2 horas com alguém falando, ó, aqui foi o lugar onde o cara parou e perguntou, a gente vai invadir a cidade? Ali foi onde ele matou geral, aquela igreja ali foi a igreja onde eles correram. Eu queria era isso, e não consegui arrumar, infelizmente. Talvez tenha, mas tem que pesquisar antes, né? Chegou na hora. Olha, eu pesquisei bastante e não achei. Provavelmente tem, mas eu, infelizmente, não tive sorte. Mas quantos caras você conhece que estão andando atrás de cátaros aí na França? Deve ter muitos, porque, quer dizer, não tantos, né? Mas também não são tão poucos. Porque para ter tour mensal desses caras, eu tirei uma foto parecida com essa aí, ó. Lindo. A Ponte Velha e a igreja lá no alto. Outra coisa que eu reparei, as igrejas, elas fazem pouquíssima ou nenhuma menção ao episódio. Obviamente mesmo. Vergonha alheia, recordes. Então, assim, por exemplo, a igreja de Béziers, que foi uma igreja famosa, a igreja de Albi, ou Albi, todas elas foram palco de derramamento de sangue, assim, absurdo. E tinha, assim, na história da igreja, fulano de tal fez isso, olha, no ano tal aconteceu isso aqui, ponto. Já pulou para o parágrafo que vem, não tem mais nada falando sobre o negócio. Eu achei isso um pouco ruim, né? Mas é como tá lá, tá? Saindo de lá, parti para uma cidade que é sensacional também, foi alvo de massacre na guerra da Cruzada Albigense, Carcassonne. Estava esperando chegar aqui, ó, Carcassonne. E aí ele perguntou, não foi a Carcassonne? Foi, Carcassonne é imperdível, pessoal, é um ponto alto dessa região da Lusitânia. E a cidade murada de Carcassonne é muito bonita, muito bacana mesmo, tá? Vale muito a pena a visita. É pequenininha, não é muito grande, bem legal. De Carcassonne eu fui para Rennes-le-Château. Rennes-le-Château é uma vila muito pequenininha que é envolta em mistério desde que, em 1800 e pouco, um padre, que é o padre Saunier, chegou lá e assumiu a igreja de Santa Madalena, igreja pequenininha. O padre a igreja estava em petição de miséria, estava muito mal cuidada, ele começou a mexer aqui, mexe para ali, arrastou um negócio, achou um papel. Uns dizem que ele achou o tesouro dos Templários, uns dizem que ele achou o tesouro dos Visigodos. Cada um diz um negócio. A verdade é que ninguém sabe a história. O cara do nada começou a fazer uma mega de uma reforma na igreja, com trabalhos extremamente rebuscados de artistas caríssimos, tanto artistas de pinturas quanto, olha aí a igreja, né?
é a capela, tanto de ordem da pintura quanto de escultura. E aí ele começou a colocar coisas que sinalizavam, assim como se fossem enigmas. A igreja é cheia de enigmas. E eu li sobre isso e fui lá visitar. Isso aí é muito legal, esse tipo de enigmas, eu gosto. Isso aí é a Turma Magdala, é uma biblioteca. Tudo que ele fez. E o pessoal falava, pô, como é que esse cara arrumou dinheiro? Como é que esse cara arrumou dinheiro? Ele tinha uma governanta, que na verdade era amante, né? Não podia casar, então era amante. Dizia que era a governanta que cuidava das coisas para ele e tal. Ele morreu no início do século, ela já morreu na metade do século, ela morreu em 1940 e pouco. E até hoje ninguém falou o que era o segredo dele. Essa é a igreja. Igreja de Santa Madalena. Tem uma vista bonita, como você pode ver aí, ó, no alto do vale e tal. Mas ali o negócio aí é um mistério, que é uma vila pequenininha. E tem isso aí. Isso aí é o altar da igreja. E que dizem que ele... esse é o túmulo dele. Dizem que ele virou ao contrário o altar original e que isso ele fez de propósito, juntando os diversos mistérios que ele queria. É como se ele quisesse contar e não quisesse ser explícito. Então ele começou a botar esses mistérios, os versículos. Isso foi René Le Chateau. De René Le Chateau, eu fui para o último lugar, né, praticamente o último lugar da minha visita, que foi Monte Cego. Monte Cego, pessoal, foi o último reduto cátaro naquela região. Ele saiu rapando todo mundo, matando todo mundo, matou geral, papapá. A galera, ó, correu para Monte Cego. Monte Cego foi um lugar onde era tão avançado em termos da questão da doutrina dos cátaros, que lá a igreja cátara tinha até bispo, coisa que eles eram avessos, mas eles lá conseguiam ter algum nível de organização. E os caras viviam numa fortaleza lá em cima, tá vendo aquela coisinha lá em cima? Aquilo lá em volta era a fortaleza onde eles viviam. Tinha muita gente vivendo ali. Porque quando a Inquisição começou a pegar no pé da galera e começou a matar geral, a galera ia para ali para poder viver de acordo com a fé dela, sem negar nada, sem renegar nada e tal. Isso aí eram casas, essas ruínas aí, tá? Não tinha água perto, era tudo muito difícil. Até que chegou um cara lá e conseguiu atacar e fazer um cerco que durou quase um ano. No final, o chefe militar consultou o chefe religioso e falou: a gente tem que se render. Eles sabiam que o rodo ia comer solto. Aí o cara negociou: olha, deixa fulano, deixa Beltrano, pô. Não. Eles fizeram lá uma negociação que era o seguinte: quem era fiel ficou livre, pôde ir embora. Quem era do clero, que eles chamavam de perfeitos, ou seja, quem era uma espécie de diácono, ou pastor, ou padre, que seja, esses não tinham misericórdia. Eles foram todos presos, eles foram queimados numa fogueira gigantesca ao pé desse monte, 250 pessoas. E hoje tem uma cruz cátara lá, marcando o lugar e dizendo aos mártires do verdadeiro amor cristão. Essa cruz aí. Está escrito em L'Occitane. Aliás, isso é uma coisa interessante, não vi isso em nenhum lugar da França. É o único lugar que todos os nomes de rua têm dois nomes. Tem um em francês e embaixo em L'Occitane, que é a língua que era de lá. Porque o que aconteceu, pessoal? Esse momento histórico foi tão importante que depois que essa guerra acabou, a França, ela acampou o lugar, porque a França não entrava ali, a França não era esse pedaço todo. Aquilo ali era uma região, Toulouse, aquilo ali era tudo como se fosse um país à parte, era uma região autônoma.
E aí a França foi, quando eles riparam todo mundo, riparam inclusive o conde, o dono, eles perderam terras, porque os condes, os nobres, apoiavam os cátaros. Então essa galera tudo perdeu terra, ficaram na miséria. Como é que se chega lá em cima? Tem uma trilha. A pé? É. Você leva 40, 50 minutos subindo. Quer dizer que a França não é, isso não era a França. Não, aí o rei da França foi lá e fez o quê? Pegou para ele o território e aumentou para chegar ao que a França é hoje de tamanho, né? Tamanho continental. E com isso ainda ganhou a abertura para o Mediterrâneo. Então não tinha saída para o Mediterrâneo. A França não. A região da Lusitânia toda tinha. A França não. A França era para cima, né? Essa região ela também já foi disputada pela Catalunha. Quando a Catalunha era um reino, a Catalunha também tentou ali ajudar os caras e tal, não teve jeito. E aí, pessoal, eu saí daí, fui para Toulouse, visitei Toulouse, é uma cidade grande, as partes... Por que eu fui a Toulouse? Por causa da Cruzada Albigense, que ela detonou Toulouse. Só que em Toulouse eu não achei quase restos, né, ruínas dessa situação. Então acabou ficando um pouco meio sem graça, né? Ficou mais uma visita urbana. Tem lá o que seria a prefeitura deles, né? O hotel, não sei o que esqueci o nome agora. Isso aí, como se fosse um palácio. Tem vários comércios, tem a rua, tem não sei o quê. Mas no fundo, assim, eu queria mesmo, eu tinha ido lá para ver a questão dos cátaros e não tinha muito o que ver. É bonito, cara, também. Não, é bonito. Não estou dizendo o contrário, não. E todo o sul da França com esse tipo de arquitetura muito interessante. Né? Essa igreja aí estava fechada, eu não conseguia entrar. Quase implorei a mulher. Ela falou, não pode, está tendo um evento particular hoje aqui dentro. Eu falei, poxa, mas eu vim tão longe. Eu não vou estar aqui amanhã. Lá, sinto muito. É igual o Monte do Templo. Quando eu fui no Monte do Templo, estava no Ramadã. Aí só podia entrar muçulmano. Aí eu não pude visitar o lugar. Mas aí, meu caro estagiário, aí já é falha de roteiro. Porque não é que tu vai no Domo da Rocha no Ramadã. Aí já é falha de roteiro. Não, na verdade, eu estava o mês inteiro em Israel. Era o mês que eu podia viajar. Cheguei lá e descobri que era o Ramadã. Ok. Isso me trouxe experiências muito legais, de ver os caras celebrando o Ramadã, de visitar Jericó e ver como é que eles fazem a celebração. Conversei com palestinos lá e tal. Ao mesmo tempo, isso já foi um negócio que me impediu. Que no período do Ramadã não deixam visitar o Domo da Rocha. Aí já é falha de roteiro, mas o estagiário vai aprender, agora está exercitando e está sob a influência de alguém mais experiente que poderá, né, de determinadas falhas pontuais aí, para não gastar dinheiro à toa e não chegar, não vai Israel, vai Jerusalém, não vai no Domo da Rocha, irmão, não foi, vai ter que voltar lá. Eu fui na entrada, falei pra ele, deixa eu tirar uma foto daqui, ele, tá bom. Aí eu fui lá e tirei, pronto. Casa do Domo da Rocha, beleza, galera. Até porque você não sendo muçulmano também não vai poder entrar. Vai poder entrar no jardinzinho ali e tal, mas lá tu não vai poder. Vou perguntar a Aline entrou, pô. Ela pediu autorização, não sei quem lá. Ela tem um canal. A Aline tem bala na agulha, né? A Aline. Pô, Aline, fala pra gente, como é que Como é que você fez? No Dom. E você é judia. E ela conseguiu ir lá, cara. Judeu não pode nem subir ali, né, cara? Tem que ficar lá de fora mesmo, né? E daqui você voltou pra Paris. De Toulouse, Paris eu fiquei tirando foto ali da Torre Eiffel, fui lá em Champs-Élysées, não sei o quê. Aí foi só para fechar a viagem, foi só... Então, não fiz mais nada de... Chegada, ficou quantas noites em Paris, na chegada? 2. 2 noites. E na saída... Ah, não, peraí. Na
saída eu fiquei 2, chegada eu fiquei 3. 5 noites. Com certeza ainda tem coisa para ver. Eu não fui nas catacumbas, eu não fui no Palácio de Chantilly, que não é bem Paris, né? No dia que eu ia lá, tinha um problema qualquer no trem e ele estava indo só 2, 3 estações antes, aí tinha que sair, pegar um ônibus que eu não sabia qual era. Aí eu falei, cara, tá muito enrolado e eu já tô achando que esse palácio vai ser parecido com Versalhes, que eu tinha ido de manhã. Falei, não vou não. Naquela região também não fui em Fontainebleau, mas eu iria na volta. Não fui em Giverny, também tá no meu roteiro quando eu voltar lá. E Guédelon. Guédelon é outro que vai ser muito legal, que é o castelo medieval que está sendo construído, vai levar 30 anos para ser construído, e eles estão fazendo com as técnicas medievais, as pessoas vestidas com as roupas medievais, nenhuma tecnologia do século XXI. Muito maneira a ideia. Eita. Chama-se Guédelon. Eu fui aí a Chantilly, Fontainebleau, e depois segui pro Vale do Loire, visitei aqueles castelos todos lá, dormi por lá, eu voltei a Paris. Você não acha que seria, por exemplo, se você conseguisse sair de Toulouse, chegar em Paris e já ir para o aeroporto direto, você acha que isso não é viável? Cara, eu não gosto de fazer isso não. Sendo de trem? Trem é mais garantido, mas eu não gosto. Na verdade, eu já tinha uma noite, como eu falei lá no início do programa, eu já tinha uma noite reservada. Era uma só, né? Era uma só. Era uma só e era só para chegar do meu. Ia chegar tipo 7 da noite. A minha ideia era, ia estar cansado, viajando de trem, não sei o quê. Minha ideia era dormir para acordar disposto no dia seguinte, pegar o carro de novo, um outro carro para fazer a segunda etapa. Depois que eu modifiquei todo o roteiro nesse aspecto, eu preferi fazer o seguinte, eu vou lá para a parte da torre, vou tirar fotos na Blue Light, coisa que eu não tinha feito nas 2 primeiras vezes que eu fui a Paris, porque nas 2 primeiras vezes eu estava no verão e a Blue Light era muito tarde, eu não fiquei com saco, dessa vez eu fui. A outra coisa que eu fui fazer também, eu de romântico, fui lá botar um cadeadinho. Olha, que coisa aí. Botei um cadeadinho com o meu nome da minha mulher lá. Filmei bonitinho. Vai achar o cadeadinho. Eu marquei, eu anotei as coordenadas. Fixei lá. Já coloquei o cadeadinho e nunca mais achei o cadeado. Eles tiram, né, cara? Eles de tempos em tempos eles tiram. Como é que tava a Notre Dame lá? Tava já aberta? Notre Dame não tá acessível. Eu fui na porta, tirei foto e tal, mas não dá pra entrar. Pegou fogo, né? Eles estão reconstruindo. Estão reconstruindo. Agora vou com o meu garoto e ele agora tá estudando francês e tal. E ele tá interessado em ir em todos os lugares. Então, cara, eu tô aqui... Ontem eu estava fazendo o roteiro. Tem várias coisas, mas assim, eu queria ir em Monte São Michel. Aí tem um lugar aí no verão, é lindo, chama-se Etretat. Eu queria muito visitar, mas ficou para depois. Foi aqui, né? Essa região aqui, né? Ó, é por aí, é praia. Isso, mas foi aqui, né? Ó, Calais aqui em cima, ó, aqui. É aqui. Inclusive, eles tinham aquela história, eles achavam que iam desembarcar em Calais, né? Os alemães fortificaram lá e os caras desceram aqui, ó. Que é mais longe, né? Realmente, Calais é o mais perto que tem, eu acho. Onde passa o rio, né? E aí, ó, São Michel tá aqui embaixo, ó. Aqui estão as praias. Aí é questão de pesquisar qual o trem mais rápido, direto para cá, qual a cidade melhor de ficar aqui. Sábado, trem de manhã, chegou aí de tarde, aquela passeada. No dia seguinte, de manhã, aluga o carro, pega o carro, vai lá no São Michel, vai lá no Normandia lá embaixo, volta pro hotel. Dia seguinte de manhã, pega o carro, trem de volta para Paris. Malas prontas, roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala.
curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar.